Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje, aprender um pouquinho sobre ser um porta-voz de Deus. Amém? Nós sabemos que é um desafio muito grande, né? E uma responsabilidade tão grande, amados, tão grande, que a gente precisa crescer nisso, né? Então eu queria que vocês abrissem Isaías, livro de Isaías, no capítulo 55. Versículo 11. Amém? Todos encontraram? Versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? A gente sempre, eu sempre li esse versículo, sabendo assim, que a palavra, né? Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, é só por com coisas boas, né? A colheita daquela palavra boa que eu, né, declarei na minha vida. Mas esse versículo aqui traz tantas verdades, tanta responsabilidade. Olha só o que ele diz: que sair da minha boca. Sabia que muitas vezes a grande parte dos nossos problemas está na nossa boca? E para você ser um porta-voz, você tem que frear sua boca. Você tem que saber o que você fala. Porque muitas vezes nós mesmos criamos os nossos problemas. Porque a gente fala demais. Falamos, às vezes, nas horas erradas, para pessoas erradas, em momentos errados, tudo errado. Isso causa um problema muito grande. E olha o que o versículo diz: não voltará para mim vazia. Né? Então, existe um resultado. E quando você fala, vem para você uma colheita, tem um resultado. Amém? Quando você declara o que sai da sua boca, ou bom ou ruim. Por isso nós devemos, tem um versículo que diz que a gente tem que pedir um anjo, né, para ficar na nossa boca. E olha só, continua no versículo: mas fará aquilo que eu desejo e atingirá. Amém? Muitas vezes a gente, na hora da raiva, nem quer falar certas coisas, né, na hora da raiva de uma discussão. Mas você falou. E depois que sai da sua boca, ela atinge. E dependendo do que é, queridos, destrói uma pessoa. Sabia disso? Tanto destrói, como levanta uma pessoa. Por isso nós devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Se nós queremos ser um porta-voz de Deus, queremos ser usados por Deus, a gente precisa permitir que Deus lide com a nossa boca. Amém? Nós podemos, né, e precisamos permitir que Ele venha corrigir coisas, né, que a gente deseja, como está aqui, ó, fará o que eu desejo e atinge, né? Cuidado com o que sai da nossa boca. Nós precisamos tomar cuidado, amém? Um dia, um sábio disse assim: Deus tem dado ouvido a muitos. Deus tem dado muitos ouvidos a você. Seja sensível e fale somente quando Deus falar por intermédio de você. Amém? Isso é uma grande verdade. Pessoas saem daqui e vão ministrar, né, nas casas de pessoas, nas ruas, jovens, né, outros mais jovens ainda, porque todo mundo aqui é jovem. Amém? A gente sai daqui e vai para os sítios, ministros sobem aqui, cantam aqui. Isso é grandioso, mas fique sensível. E só fale aquilo que Deus mandar você falar. Amém? Somente o que Ele mandar. Tem pessoas que querem ser Deus na vida de outras. E querem determinar coisas. Deus dá uma palavra, mas ela começa a distorcer e diz: não, mas a minha opinião também vou colocar aqui nessa frase aqui e joga para a pessoa. E quantas profetadas não tem por aí? Eu ouvi falar até de um profeta que se apaixonou por uma mulher casada e foi entregar uma profecia, profetada, né? E ela quase
Quase acaba o casamento daquela mulher. Ela me disse. Amém? Eu conheço essa pessoa e ela disse a mim. Foi uma profetada. Eu novinha na fé, cheguei na igreja e ele chegou e começou a dizer coisas, se aproximando, mas quase meu casamento era destruído. Olha só. Vamos ser sensíveis. Por quê? Porque o diabo também fala. Amém? O diabo também fala. Nós precisamos, como filhos de Deus, servo desse Senhor por excelência, conhecer a voz dele. Amém? Olha só, duas perguntinhas aqui que você, nós devemos se fazer sempre na nossa vida. Que a primeira é: sua boca é de Deus? Sua boca se converteu? Amém? Você realmente a entregou para o propósito? Amém? Faça essa pergunta a você. Você que tem um chamado, você que tem um propósito em Deus, de ministro, ou que canta, ou que profetiza, que tem um chamado de evangelizar. Sua boca é convertida, sua boca é de Deus, você entregou a sua boca, a sua língua para o propósito de Deus, ou você faz somente a sua vontade? A igreja está muito quietinha, e eu sei que não é uma palavra que agrada muito, amém? Mas foi o que Deus colocou no meu coração, amém? E esse culto é um culto de ensino da palavra, e a gente precisa também escutar essas coisinhas que vêm podar, a nossa vida, que vêm nos orientar, porque às vezes a gente está num caminho meio diferente, tomando outro tipo de rota, e o Senhor vem e nos coloca no lugar. E às vezes são palavras assim, que puxam um pouquinho a nossa orelha. Por quê? Porque Deus nos ama. Amém? Isso é amor, isso é cuidar de Deus. E quando eu estava estudando e meditando e lendo esses versículos, eu disse: meu Deus, coisa grande. Comece por mim. Amém? Comece por mim, Senhor. Eu preciso fazer isso aqui tudo. Porque todos nós somos assim. A Bíblia diz: aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. E aqui não tem ninguém perfeito. Amém? Então nós precisamos andar sabendo que essa palavra, que nós sabemos, que nós aprendemos, a gente sabe o poder dessa palavra. A gente sabe o poder, onde ela vai, o que ela atinge, o que ela já fez na nossa vida. Mas o que a gente também precisa saber é que ela tem um dono. Amém? Ela tem um dono. E se a gente está na palavra, a gente precisa andar como a palavra diz que a gente tem que andar. Amém? A gente não pode andar de qualquer jeito. A gente não pode crer nessa palavra, mas agir de outra maneira. É como prova. Teve um Enem agora, você estuda para aquela prova, chega lá, você recebe e tem lá as questões. Você estudou e você não vai fazer, você não vai responder do jeito que está pedindo para fazer. Você quer fazer e colocar as questões do seu jeito? Aí, adeus universidade. Amém? Então nós precisamos andar de acordo com essa palavra. Se você é convertido, se você crê em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou, que Ele viveu entre nós, está lá no céu intercedendo por mim e por você, e um dia Ele voltará e está bem pertinho, se você crê nisso, você tem um dono. Você não é solto no mundo, não. Você tem um dono, você tem um Senhor. E hoje Ele está aqui para lhe ensinar como ser um porta-voz. Porque não é só quem tem chamado ministerial, não. Amém? É todo aquele que crê. Você pode dizer para uma pessoa na rua: ei, o Senhor te ama. Jesus te ama. Ele tem um propósito com você. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode resolver seus problemas. A resposta que você precisa está no Senhor. O teu sofrimento pode ter um fim se você quiser ele na sua vida. Amém? Então isso é para quem crê. É para todo mundo que crê. Amém? Então, para isso, nós precisamos ajustar a nossa língua. A nossa língua, ela é um pedacinho de carne tão perigoso, né? Se a gente não domar, se a gente não frear, a gente tem cada problema, não é assim? Eita, Jesus. Vamos agora para Efésios. Não, Provérbios 15, 23. Eu queria que outra pessoa abrisse em Provérbios 25, 11. Pode ler para mim o Provérbios 15, 23.
Agora, alguém lê para mim Provérbios 25, 11. Agora eu vou ler Isaías 50, versículo 4. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que surtem e o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Amém? Que a nossa boca, a nossa linguinha, venha somente falar coisas boas que anime o nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros. Amém? Exortar. Mas essa exortação é com amor, não é de qualquer jeito. E como é bom ouvir, né, esses versículos que anima, que levanta o outro irmão. Não é assim? Então, ele está dizendo aqui, o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra. Amém? Então, com a minha e a sua língua, nós podemos falar coisas boas também. Eu queria que vocês abrissem agora Jeremias. Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Lê para mim, por favor. É. Amém? Então, Jeremias, ele foi chamado como profeta às nações. Foi assim, Deus chamou ele e disse tantas coisas lindas, mas o que ele disse? Que não sabia, né, falar. E muitas vezes a gente age como Jeremias, né? Quando vem uma palavra ou um convite, algo, né, para você, algo para mim, é muito rápido a gente abrir a boca e logo dizer palavras que vinha contrariar tudo aquilo que Deus falou. Você bota logo uma dificuldade, né? A gente coloca uma dificuldade, uma parede, como que não dá para mim não. Isso aí não é muito bom, mas amém? Só que ele começou a falar coisas que Deus não tinha dito isso a ele. Deus começou a dizer outras coisas, coisas tão lindas e maravilhosas. Não foi nada daquilo. E às vezes, né, na maioria das vezes, palavras que a gente solta, abrem portas indesejáveis para mim e para você. Sabia disso? Portas que a gente não queria que abrissem. Mas quando a gente abre a boca, às vezes na hora errada, começa a se abrir portas, situações começam a aparecer. Porque você não teve sabedoria de somente ouvir, mas você quis falar na hora errada. Amém? Que coisa linda Jeremias disse aqui, né? É que Deus disse a Jeremias. Em vez de Jeremias se calar, ele começa a dizer, né? Muitas vezes com a gente é assim. Sabia disso? E nós precisamos nos posicionar e saber que Deus é Deus. E quem chamou foi ele. Será que Deus não sabia? Será que Deus não conhecia Jeremias? As suas dificuldades, os seus problemas, os seus anseios?
as suas limitações, Deus sabe. Mas quando Deus chama, ele começa a fazer um trabalho. E o trabalhar de Deus na nossa vida é muito lindo, quando a gente permite. E Deus rapidamente, veio aquele anjo, não foi? E colocou aquela brasa. Porque Deus, para poder usar um homem, ele tem que pelo menos tratar, né, a língua. Deus quis primeiro tratar a língua dele, a boca dele. Não sei se é o problema, a gente resolve agora. Só que na maioria das vezes, né, no caso dele não, mas no caso, né, da gente, acho que com todo mundo foi assim, foi um processo, diga um processo. Foi um processo, foi uma mudança devagar. Né? Foi aos poucos. Isso acontece com todo mundo. Com ele foi rápido, ele mudou, os pecados foram perdoados e tudo resolveu. Mas com a gente é um processo. E a gente precisa permitir esse processo na nossa vida. Porque só tem resultado se a gente permitir. Se a gente pelo menos reconhecer, isso daqui eu sou muito tagarela. O Senhor não vai confiar as coisas dele a mim. Eu me comportando assim. Eu preciso me frear. Isso daqui eu estou errada. Amém? Nós precisamos reconhecer. Rapaz, não era para me falar essas coisas. Por que eu sou assim? No Rema, a gente tem uma matéria chamada Frutos do Espírito. Quem deu a gente foi Ilma. Foi Ilma, foi? Foi, não foi Maria? E ela falando que ela tinha um problema, né, de tagarelice. Ela falava demais e não era para falar algumas coisas. E ela era secretária de Canrumbé. Então, ela foi muito treinada nisso. Mas antes do treinamento, ela sofria muito. E ela falando, eu lembrando de mim. Eu também. Ela falando de mim também. Enquanto ela falava, eu estava ali só recebendo. Porque todos os problemas que tinha na igreja, meu nome estava no meio. Isso é muito ruim. Por quê? Porque eu queria ser a que falava a verdade, a sincerona. Então, sempre eu estava envolvida em problemas. Isso não é bom, isso não é qualidade, não. Isso não é sabedoria, de longe, isso não dá certo. Para uma pessoa que está sendo treinada, que está no Senhor, tem que aprender a frear. Porque às vezes o que eu acho, o que eu penso, a pessoa não quer saber, não. Ela não se interessa pela minha opinião. É algo que eu tenho que guardar para mim. Amém? Então, às vezes, a tua e a minha opinião não tem nada a ver com o que está acontecendo. A pessoa nem quer saber. E às vezes, amado, a pessoa está precisando ouvir aquilo que você tem para falar. Mas na forma que você está, às vezes, né, tão assim com raiva, ou você envolve seus sentimentos, e você coloca a sua carne e a sua opinião, aí você engrossa o caldo e não dá certo. Não é engrossa o caldo, não, é outro negócio, né, do caldo. E torna, derrama, né? Não é o leite, né? Não dá certo. Amém? Nós precisamos aprender a frear a nossa língua. Porque aquela pessoa que está assim, eu acho tão lindo, pessoas que sabem falar, mas eu acho mais linda ainda aquela que fala pouco, mas fala na hora certa, assim, sabe? Que dá resposta bem direitinho, não com brutalidade, não nada disso, mas que fala, sabe? E que a pessoa, é verdade, sabe? Compreende e diz, olha, não, ela está certa. Eu tinha essa opinião, mas a dela, ela está certa. Que sabe falar, que sabe contornar a situação, que está aquela confusão, a pessoa chega e começa a conversar, e acalma os ânimos das pessoas. É tão bonito uma pessoa assim, como o provérbio estava dizendo. Nós precisamos ser assim, porque Deus ama pessoas assim, que traz paz, não que venha trazer mais brasa para aquela fogueira. A gente não precisa disso. Nós somos o povo da paz. Amém? Jesus, quando chegava numa casa, ele dizia que a paz esteja nessa casa. Ele, quando saía, ele dizia que a paz fique convosco. Ele é o Jesus da paz, do amor, da alegria. E nós precisamos andar desse jeito. Às vezes, os nossos sentimentos, nos atrapalham tanto. Amém? A nossa opinião, e a gente precisa reconhecer. Porque coisas que a gente fazia antes, e que Deus permitia que acontecesse, hoje não cabe mais para mim e para você. Hoje não cabe mais, não é mais assim. Porque Deus tem pressa. E eu vejo coisas acontecendo tão rapidamente. Amém? Algo nesse ano 2021. Tem as coisas ruins, né? Profetizadas e tudo. Mas eu creio num tempo tão
glorioso para o povo de Deus. Sabe? Um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo de força. Eu creio assim, no tempo de pessoas que estavam fora, voltando para casa, como um filho pródigo, porque aí cercando com todo o seu cuidado e amor. Por isso, que certas coisas que antes ele permitia, hoje não cabe mais para mim e para você. Nós precisamos nos posicionar. E posição também tem a ver com você segurar a sua língua. Amém? Pessoas que não se controlam em frente às redes sociais. Aquela perguntinha que o Facebook faz. O que você está pensando? Não é dar conta de ninguém. O que eu estou pensando, velho? Não precisa dizer lá tudo que você está pensando, não. Não precisa disso. Amém? Às vezes você entra em problemas que não é nem seu. Você se envolve com coisas que você não tem nada a ver. Mas aí a sua opinião já trouxe algo, em vez de trazer, né, uma calma, não, foi uma coisa grande. E às vezes traz uma palavra, né, pessoas interpretam diferente. Hoje em dia as interpretações estão tão assim, cada um tem a sua, né, e todo mundo tem mais o errado, tem o certo. O meu certo, o seu certo, cada um com o seu certo. A minha opinião é e pronto. Né? Mas nós que somos o povo de Deus temos a palavra. Amém? A minha e a sua opinião tem que ser a da palavra. Porque aquilo que eu penso, que eu acho que está errado ou que está certo, não muda a palavra de Deus. Não importa se eu acho que é certo dizimar ou ofertar, não importa. A Bíblia está dizendo, obedeça. A tua opinião não vai mudar a palavra de Deus, não. Nem a minha. Amém? Então, eu queria agora que vocês fossem para Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10. Êxodo 4, 10. Diz, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Tem outras versões que diz que ele era pesado de língua, né? Várias versões, mas ele é gago, né? Era gago, não conseguia falar bem. Mas Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés para um propósito. E o problema dele era na boca, né? E o Senhor resolveu isso muito rápido, chamou ele para ser um porta-voz e disse, não, eu falo para você, você fala para Arão. Foi assim, se você continuar lendo, você vai ver. Olha só o que diz o versículo 11. Olha o que Deus respondeu para ele. Disse o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe que dizer. Amém? Misturei, foi o 11 e o 12. Mas era isso. Ele disse que não sabia falar direito, e o Senhor disse: Quem foi eu que fez a boca? Não foi eu que fiz a boca? Então, você vá, faça que eu vou te ajudar o que você precisa dizer. Amém? Isso mostra para mim e para você que o Senhor se responsabiliza. Amém? Teve lá o problema de Jeremias com a boca, agora com Moisés, e nós vamos ver com Isaías. Grandes homens de Deus, com grande chamado do Senhor, que o Senhor chamou, mas que tinham problema no falar. E nós precisamos também aprender o que falar. Eu queria que vocês abrissem agora Isaías 6, capítulo 6. Do 1 ao 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto,
e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriram os pés e 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou o homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com que tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca, esteve sempre ouvindo, mas nunca atentam. Vejam sempre, vejam e nada percebem. Amém? Então eu errei os profetas, não foi? Mas eu achei tão lindo quando o temor de Isaías, né? Quando viu aquela glória, quando viu os anjos, viu o Senhor. Amém? E ele reconheceu que os lábios deles eram impuros, e que vivia no meio de pessoas que tinham lábios impuros. E rapidamente o Senhor foi lá e tocou, o serafim foi lá e tocou, né? Pegou com a tenaz a brasa e tocou na língua dele. E depois o Senhor disse: Quem vai até nós? E ele diz: Eis-me aqui, Senhor. O desejo que ele tinha de fazer a vontade, o desejo de agradar o Senhor. Eu sei que muitas pessoas aqui, como eu, têm esse desejo, né, de agradar o Senhor, de fazer a vontade dele, né, de servir na obra. Isso é muito bom. Por quê? Porque Deus tem o seu coração. E quando Deus tem o meu e o seu coração, ele pode mudar comportamento. Ele pode mudar caráter. Amém? Ele pode mudar. Mas quando ele tem o meu e o seu coração. E Deus só se aproximou dele, de Isaías, porque Deus sabia que ele habitava no coração de Isaías. Se não fosse, Deus não tinha ido. Amém? Mas Deus sabia, ele me ama, eu vou lá. Ele me ama, vou levantar ele. E é isso que Deus fez com a gente. Porque nós amamos o Senhor, nós buscamos o Senhor. Ele distribuiu afazeres para cada um de nós. Amém? Então, estar no Senhor exige um serviço. Exige algo para você fazer. Amém? Então, você fazendo a vontade de Deus, você tem uma grande responsabilidade de começar a se policiar em muitas coisas. Amém? Porque muitas coisas a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente vem para o Senhor, o nosso comportamento tem que ser diferente do mundo. Por isso que não tem essa mistura. Você tem que se avaliar todos os dias. Senhor, será que eu estou bebendo a água de 2 fontes? Será que meu coração, é como a Bíblia de Jesus diz, né? É uma fonte que jorra água doce e amarga? Por que meu comportamento é assim, tá assim? Amém? Então, começar a se avaliar, se policiar, é tão importante, irmãos, quanto vir para o culto também, sabia? Porque quando você escuta, você ouve essa palavra, ela vai mudando coisas dentro de você. Isso é tão bom, é tão maravilhoso. O Espírito está dentro de você. E glória a Deus, como um dia a Raquel pregando aqui uns fez 8 dias, eu acho. Ela disse: Deus é tão bom porque ele disse que é para a gente pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? Não é meu trabalho se eu convencer ninguém. É do Espírito Santo. Mas ele depositou em nós essa paixão por almas, essa paixão de estar perto dele, de amar a presença dele. Mas é na presença dele que nós precisamos mudar. Nós não podemos ficar de qualquer jeito. Amém? Se você, no seu coração, o Senhor habita no seu coração, você ama esse Senhor e você se sente filha, serva, você ama Ele, você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Não diga que você não tem nada para mudar, não, que tem. Porque senão você era perfeito. Perfeito, ninguém não tem essa pessoa, não é assim?
Então, naquilo que você acha assim, mas isso aqui é besteira, e nadinha, isso aqui. O mal, isso aqui é só para mim, ninguém nem sabe. Ninguém nem vê, ninguém nem sabe. É nisso aí que Deus quer que você mude. Amém? A gente sempre diz para as meninas lá de casa, olha, o chumbo de casa leva a taça. O que você é acostumado a fazer lá trancadinha nas suas redes sociais ou com outras pessoas vai se tornar tão grande dentro de você que vai se tornar normal e você vai começar a falar. Você vai começar a fazer. Amém? Eu me lembro quando eu me converti que quem é do mundo sempre fala palavrão, né? E eu falava palavrão. E quando eu me converti, eu tinha um cuidado para não falar palavrão. E eu nem falar tanto palavrão, mas eu falava. Batesse o pé no canto, eu falava. Então eu tinha um cuidado tão grande para não falar, gente. Que eu lembro que um dia, já na igreja, tá? Eu não tinha umas meninas não, mas eu já estava tão assim, né? Cheia do Senhor, que teve um dia que eu disse um palavrão. Isso doeu tanto no meu coração. Menina, isso me incomodou tanto, que eu disse, meu Deus do céu, eu vou pro inferno. E eu não me sentia mais santa, eu me sentia tão longe de Deus, porque eu falei aquele palavrão. E um dia eu lembro que eu falei com Sheila, a Sheila disse, é isso, que quando você está no Senhor, na luz, quando tem um resquício, alguma coisa do mundo, você vê, você sente. Quando está no mundo, não. É normal. Mas quando você está no Senhor, o que é do mundo que vem, você já percebe. Amém? Mas tem pessoas que estão tão acostumadas, a mente está tão cauterizada, está tão influenciada, que não dói mais, você não sente mais o Espírito Santo bradando, você não ouve mais ele. Então, para você é tão normal que você diz com uma naturalidade que parece que você é do mundo. Mas existe uma diferença. Amém? Diga diferença. Para eu saber que vocês estão aqui, porque estão tão caladinhos. Diferença. Precisa ter. Quando você é uma pessoa do mundo e você vem para o Senhor, tem que ter uma diferença. Porque essa palavra não é qualquer palavra. Amém? O nosso Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Então não pode ter essa mistura. Amém? Quando Jesus andava aqui na terra, ele ia ao perdido. Ele falou com prostituta, né, com cobrador de impostos, mas ele não sentava e começava a falar da vida dos outros, palestrando, falando outras coisas e sendo influenciado, não. Ele tinha um propósito, ele sabia o que ia fazer lá. Quando ele viu aquela samaritana, ele mandou os discípulos todos sair. Ele queria ter um particular com ela. Ele sabia o que ia dizer. Ele tinha um propósito naquele momento. Amém? Então, você não pode dizer, mas rapaz, eu estou em tal canto, mas não tem nada a ver. Como pessoas às vezes vêm dizer, ai meu Deus, dá vontade de rir, mas não tem nada a ver, não tem, tem tudo a ver. Você não consegue ver. Nada você está vendo, é por isso que está dizendo nada a ver, porque realmente você não vê nada. Mas, se você vir para a luz e ouvir a palavra, pense, se Jesus estivesse aqui, ele estava lá, do seu lado, compartilhando o que você compartilha, fazendo o que você faz, digitando o que você digita, vê o que você está vendo. Se você acha que Jesus estaria ali, tudo bem. Agora, se não... Agora eu estou falando isso para crentes. Porque tem gente lá no mundo dizendo que se Jesus estivesse aqui, ele era gay. Amém? Eu estou falando para crente que sabe quem Jesus é. Amém? Que o mundo é o mundo. Mas para o povo de Deus, sabe quem é Jesus. Sabe que Jesus não estaria envolvido nessas coisas. Amém? Então, o desejo que Isaías tinha era de agradar a Deus, era de se aproximar dele. Ele reconheceu que tinha algo errado nele. Então, ele temeu quando viu. Amém? Mas Jesus tinha o coração dele. E grandes coisas Deus fez através da vida de Isaías. Grandes revelações de Jesus, né? Quem gosta muito de falar sobre Isaías é Marcos Feliciano, né? Amém, igreja? Domar a nossa língua cabe a mim e a você. Sabe que às vezes a gente pode até na hora da raiva falar coisas que não saem, né? Mas em conversas, normal. Você pensa no que você vai falar. Amém? Porque eu sei que todo mundo aqui tem juízo. Não é assim? Quem não tem, aí fala, né?
besteira, conversa coisa com coisa, né, que tem algum problema mental. Mas todo mundo aqui tem um juiz, sabe o que está falando. Então nós precisamos saber o que a gente está falando. E o peso que a palavra sai da sua boca. Precisamos saber disso. Amém? Porque tanto pode abençoar, como pode, amados, destruir uma pessoa. É muito perigoso isso. Porta-voz do Senhor não anda de qualquer jeito. O porta-voz de Deus, ele representa a Deus aqui na terra. Ele fala as coisas do Senhor. Jesus disse, eu só falo o que eu ouvi o Pai falar. Eu só falo as coisas que ele me enviou para dizer. Amém? Nós precisamos fazer como Jesus. O comportamento, os pensamentos de um porta-voz, né, do Senhor, ele tem que ser diferenciado. Não pode ser de qualquer jeito. A opinião tem que ser outra. Não é igual com a do mundo. Tem que ser diferente. Tem que ser baseado na palavra. Amém? Não importa se o mundo está cheio e é normal para o mundo, você não é do mundo. A Bíblia diz, se você é de Jesus Cristo, o mundo te odeia e você vai ser perseguido. Amém? Então, se isso não acontece na sua vida, se você foi contaminado, se você compartilha das mesmas ideias, está errado. Está errado, irmãos. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ansiar algo mais alto do Senhor. Nós, quando chegamos no Senhor, éramos bebês, né? E a gente aprendeu como bebê, coisas assim, né? Mas hoje não. Hoje não cabe mais, não combina para mim mais e para você. Viver de qualquer jeito. Ir por ir. Amém? Estar aqui por estar. Servir por servir. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas dizendo assim, olha, Fabiana, eu tenho não sei quantos anos de crente, mas eu vivi anos da minha vida na igreja com um pensamento tão errado, uma vida tão desgraçada, com umas coisas tão erradas, não perdi um culto, estava envolvida em tudo, mas na minha mente, eu não praticava aquelas verdades, eu me comportava diferente. Então nada acontecia. Quando eu me posicionei, busquei o Senhor, minha vida mudou. E eu olho para os anos que passou e digo, meu Deus do céu, que tempo perdido que eu não aproveitei para me firmar mais, porque se eu tivesse me firmado no início, eu estava tão mais além, eu estava tão mais profunda no Senhor. Amém? Então isso é uma escolha. Não é assim? É uma escolha. Minha e sua. Decidir crescer, decidir avançar. Porque conhecimento a gente tem. Amém? Essa igreja é uma igreja da palavra. Nós ministramos essa palavra. Verdades são ditas aqui. Nós precisamos nos firmar mais. Comportamentos do Senhor. Amém? Muitas vezes pessoas se espelham tanto em homens e mulheres que pregam, né, no YouTube, buscando. E eu escutei uma vez o testemunho de um rapaz, que ele era muito fã de um cantor. Um cantor, PG, não sei o quê. Não sei não. Era um cantor de rock, bem mais crente, sabe? Da palavra. E ele era muito fã, se inspirava no testemunho, ouvia muitas músicas, era muito bom. Mas esse cantor se desviou. Esse cantor se entristeceu, alguma coisa na banda, se desviou. Acredita que esse menino desviou também? Amém? Desviou também. Está errado. Nós precisamos nos firmar e ser fã de Jesus. Que ele não desvia. Ele é firmado, nós precisamos nos firmar, porque ele é a rocha. A gente tem que se firmar nele. Amém? Do mesmo jeito, são pessoas que se apegam tanto a ministros que você a gente nem conhece aquela pessoa e fica seguindo. Fã, sabe fã? Idolatrando aquela pessoa. Mas você nem conhece a pessoa, não sabe como ela é em casa. Amém? E às vezes pode acontecer daquela pessoa cair, errar. Aí você está tão assim, você decepciona. Mas rapaz, o mundo está perdido. Fulano, que era tão assim, caiu. E agora? E agora você vai continuar firme. E agora você vai continuar servindo ao Senhor. Amém? Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi mais ninguém. Por isso nós devemos ler a palavra de Deus. Amém? É a palavra que vai te fortalecer. Eu estou dizendo muito para as mulheres da oração aqui da quarta-feira, da segunda-feira lá no sítio. O que vai te firmar quando você estiver naquele problema,
o que acontecer na sua vida, seja lá o que for, na tristeza, na angústia, na decepção, é a palavra de Deus. Não se apegue a pastor, não se apegue a outra, não, é ao Senhor, é a palavra. Amém? Porque tem momentos na vida da gente que a gente está tão fragilizada que nem orar a gente tem força. Mas é a palavra que o Espírito Santo vai lembrar a mim e a você lá no seu coração. Você vai dizer, rapaz, o Senhor é a minha força. Porque a palavra já está dentro de você. Amém? Então é essa palavra que vai te fortalecer. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Tem livros ali poderosos de homens e mulheres de Deus também. Amém? Vamos ler, vamos crescer e avançar. Vamos falar o que Jesus falava, fazer o que ele fazia, andar como ele andava, viver como ele vivia. Amém? Essa é a vida do crente. E tem que ser assim. Senão o negócio desanda, entorna, cai o leite e o caldo. Amém?